Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações do canal e que elas estejam sendo relevantes para a sua prática em sala de aula. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e também de deixar seus comentários sobre as obras que eu tenho indicado. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês esta obra aqui, maravilhosa. É uma história em quadrinhos, o título é Angola Janga, uma história de Palmares. O escritor é Marcelo de Salete. Essa é a 4ª publicação dele, ele é quadrinista e a trajetória dele é muito interessante, vale a pena conferir as entrevistas com ele. Ele é aqui de São Paulo, ele morava ali na região de São Mateus e ele aprendeu a desenhar em casa, nas horas vagas. Ele frequentou sempre escola pública, ele frequentou ITEC, ele é formado em artes visuais, ele é professor, é pesquisador de cultura negra e esse livro aqui é um caldo cultural. Para confessar, gente, eu não sou tão adepta de história em quadrinhos, só que esse livro aqui, ele chegou na sala de leitura. Eu fui conferir e assim eu não conseguia parar de ler a história. Eu gostei muito da forma como ele desenha, como ele representa as personagens. É uma história em quadrinhos em preto e branco. E muitas páginas não tem falas, não tem diálogos, tem apenas uma legenda indicando a época em que se trata, só que as imagens falam por si só. Ele tem uma preocupação muito grande em representar a história por meio das imagens, embora os diálogos sejam importantes também. O título Angola Janga, ele é um termo em banto, que é um tronco linguístico, que deu origem a mais de 300 línguas, e ele significa Pequena Angola. Esse livro ele trata do período final da resistência do Quilombo de Palmares. E esse livro eu considero um complemento às aulas de história, de geografia, de língua portuguesa, para explorar a questão da influência africana na nossa língua. Ele é dividido em algumas partes, aqui ele tem um sumário e ele tem também uma explicação histórica. Eu gostei muito, porque assim, geralmente antes de apresentar os quadrinhos, ele apresenta aqui um termo histórico. E muitas das histórias que ele encontrou sobre a resistência de Palmares, sobre a invasão de Palmares, na verdade de soldados. Então são visões muito enviesadas, são muito tendenciosas, que não falam sobre a riqueza de Palmares, a riqueza da resistência. E o que eu gostei nesse livro foi isso. Ele traz uma representação, então, daquelas florestas, daquelas matas que os escravizados conheciam também. E ele traz esse aporte teórico, embora seja um texto ficcional, ele traz esse aporte teórico para complementar. Então, fica um texto muito rico, uma história muito rica. Ele aborda, então, a questão da chegada dos portugueses, da invasão dos holandeses, da influência dos jesuítas, dos católicos, na formação dos brasileiros e também, de certa forma, na importância que a religião teve, inclusive como instrumento de domínio da população negra, da população indígena. Esse livro é muito curado na questão histórica, então ele mostra que inicialmente os africanos que foram escravizados, que foram trazidos para cá nos tumbeiros ou navios negreiros, eles vinham em cerca de 4.000 por ano. E com o passar do tempo, esse número dobrou para 8.000 e eles trabalhavam principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar. Então a obra vai mostrando como era o cotidiano dessas pessoas. E é isso que eu achei mais bonito dessa obra. Ele mostra como era a vida dessas pessoas, os nascimentos, as perdas, os dilemas. Nesse livro nós somos convidados a acompanhar a trajetória de Soares. Soares teve um nascimento trágico, a sua mãe era escravizada, ela fugiu, infelizmente ela foi encontrada e ela deu à luz exatamente no momento em que ela estava sendo entregue ao seu senhor e ela morreu na hora do parto. Então a vida de Soares já começa de forma trágica, ele trabalha no engenho de cana-de-açúcar e assim a dona Catarina, quando ele está prestes a morrer, ela diz que lhe dá a carta de alforria, mas o carrasco não aceita e ele é açoitado, então ele decide fugir. E nós acompanhamos a trajetória dele de fuga. E nessa trajetória há muitos encontros e desencontros. Ele vai com um parceiro que inclusive sofre um acidente no meio do caminho.
ele vai mostrando as reflexões. Então eu gostaria de mostrar essa imagem aqui para vocês, que vem mostrando como os africanos escravizados eram trazidos para cá. Porque muitas vezes no livro didático, essa questão fica um pouco abstrata. Ah, eles foram trazidos em um navio negreiro, mas quais eram as condições? Quantos deles não morriam e eram jogados ao mar? Quantos deles não foram arrancados de sua terra, obrigados a adotar a cultura do homem branco? Essa página é 115, eu gostaria de mostrar também a página 122, que é essa daqui, que mostra os instrumentos de tortura. Então, muitas vezes nós só temos acesso a instrumentos de tortura quando nós visitamos alguns museus bem específicos. E é interessante que esse livro vai mostrando como eram a vida dessas pessoas, como era conviver na mata, mostra os dilemas. Então, Gangazumba era o líder de Palmares, do quilombo de Palmares, só que ele foi envenenado posteriormente por um parceiro de Zumbi dos Palmares. Por quê? Porque ele quis aceitar um acordo que os portugueses propuseram, mas Zumbi, ele rejeitou esse acordo, porque ele imaginou que fosse uma forma de lograr dos portugueses, inclusive uma forma de enfraquecer a própria luta, a própria resistência, porque eles ofereceram certos benefícios a Gangazumba que outras pessoas não teriam acesso. Então isso de certa forma já enfraquecia o movimento contra a luta anti-escravização. E esse livro mostra muito esses dilemas, mostra a vida das pessoas, como era para chegar nos mocambos. Então, um mocambo que era muito importante era o mocambo do macaco, o quilombo do macaco, que foi invadido e rachado, né? Mas mostra muito o lado da luta, da resistência, da cooperação, o papel importante que as mulheres tiveram. Então vai mostrando as crianças vendo aquela situação, as famílias separadas, e vai mostrando que os negros guerrearam. Então nunca eles aceitaram passivamente aquela condição, como mostra muitas vezes que eles foram passivos e eles não se rebelaram. Então esse livro é muito bonito, gente. Eu gosto muito das imagens, tem uma simbologia muito rica, muitos símbolos que aparecem aqui. Tem símbolos adinkra, que é de determinado povo africano, vai mostrando muito a expressividade das pessoas, como que era um quilombo mesmo. Então o Marcelo, ele fez um livro muito rico, com certeza demandou muita pesquisa, ele foi muito respeitoso na hora de representar aquelas pessoas, e eu acho que essa é a grande riqueza. Então é um livro em história em quadrinhos, e realmente ele tem muita história, muita resistência, ele está totalmente ligado com a nossa realidade, porque ele mostra essa menina aqui, ela está no presente e mostra como até hoje a população brasileira vive as condições similares ainda à época da escravidão, porque eles não alcançaram plenamente os seus direitos. Aqui no final tem um glossário, então tem o significado dos símbolos, de algumas palavras que são usadas, mostra o mapa, a Serra da Barriga, que anteriormente era em Pernambuco, atualmente é a região do Alagoas. É um livro que eu recomendo muito, pode-se fazer um trabalho interdisciplinar. Ele aqui no final também ele vai apresentando as personagens. É isso, pessoal, é uma indicação assim maravilhosa que eu deixo para vocês, espero que vocês curtam. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar seus comentários e até a próxima.